Saudações, meus caros amigos e convivas. Bem-vindos ao canal Astrologia, e este é um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. E nessa sequência eu vou falar sobre o eixo de Gêmeos e Sagitário. O eixo de Gêmeos e Sagitário faz o terceiro movimento da dualidade. Nós vamos perceber que tudo aquilo que inicia em Áries tem um desfecho em Gêmeos. E este é o aprendizado do primeiro ciclo. E esse primeiro quadrante é o quadrante cardinal do fogo, que representa o início da nossa vida, a formação do nosso ego. Sendo assim, o nosso ego composto do eu, representado em Áries, da fixação desta concepção do eu, representado em Touro, e agora vamos falar sobre a expressão, a comunicação, a forma literária pela qual esse eu se expressa. Percebam bem que tem um movimento ígneo, que é o fogo. Depois esse fogo vai para o elemento terra, e do elemento terra ao elemento ar. O eixo de Gêmeos e Sagitário vai fechar o primeiro quadrante, onde o fogo inicia, a terra materializa e o ar racionaliza. Esses três primeiros movimentos nós chamamos do primeiro ciclo, que, se a gente for olhar para a natureza, seria o primeiro ciclo completo de uma estação. E essa estação seria justamente a primavera, o ponto vernal, o 0 grau de Áries, onde a concepção do ego dá início. E olhando agora para o eixo de Sagitário, nós vamos notar que ele simboliza o fechamento do terceiro ciclo, o ciclo da estação do outono, onde antecede o inverno, e no inverno, por ser o solstício, os dias são muito menores do que as noites. E neste terceiro eixo, nós vamos ter Libra, Escorpião e Sagitário fechando o ciclo, onde Libra representa o não-eu, o que está oposto ao ego. E essa percepção, ela é justamente associada ao elemento ar, que é presente em Libra. Em segundo plano, a água, que representa o signo de Escorpião, materializa essas emoções. E o fogo vai transcender para um outro plano esta percepção do não-eu, simbolizado também pelo finalzinho da estação do outono, onde antecede o solstício de inverno, onde os dias são bem menores do que a noite. Falando então, resumidamente, sobre os grandes arquétipos do signo de Gêmeos, nós vamos ter como palavra-chave a pessoa curiosa. O regente é Mercúrio. Nenhum planeta se exalta nesse signo. Júpiter está exilado. Também nenhum planeta possui queda nesse signo. O elemento é o ar. Sua qualidade mutável. Característica quente e úmido. Sexo masculino, polaridade positiva. Temperamento sanguíneo, otimista. No símbolo ou no glifo de Gêmeos, nós vamos ter as duas colunas representados pelo símbolo de dois traços, onde também podemos perceber que existe uma relação com o pórtico, ou então com a dualidade do dia e da noite. E esse símbolo representa a divisão dessa unidade em duas partes, de diferenciação entre o sujeito e o objeto, masculino e feminino, consciente e inconsciente, luz e sombra, céu e terra. Então esse símbolo, ele possui, se vocês observarem bem, um semicírculo acima, um semicírculo abaixo e duas retas paralelas que unem esses dois semicírculos, representando assim a dualidade, o paralelo entre o mundo de baixo e o mundo de cima. Em suas correlações físicas, os pulmões, os brônquios, clavículas, braços e mãos. Nas correlações com as estações seria a época do ano em que os galhos começam a ramificar, a época em que os brotos se diferenciam em caule, folha e botão, distinguindo-se uns dos outros. O arquétipo é o comerciante ou o intelectual. Sua sombra é o cético. Sua grande motivação é a curiosidade e a alegria de agir como um mediador. Sua grande busca é pelo conhecimento e pela diversidade.
e seu grande dever é distinguir a verdade da mentira por meio da dúvida constante. Um grande perigo é uma racionalidade gélida, fria, calculista. Eu penso, eu questiono, é o grande mote desse signo. Gêmeos é o signo da versatilidade. Os geminianos adoram perceber as homogeneidades aparentes entre as diversas facetas das coisas. Gostam imensamente de ver as coisas de uma maneira diferenciada. E particularmente no nível mental, essas coisas se apresentam de uma forma muito mais clara. Gêmeos então se apresenta como o signo do versátil, da versatilidade. Os geminianos adoram perceber as diferenças que existem dentro de um grande cenário homogêneo. Acontece que as diversas facetas dessas coisas sempre causam certa curiosidade para esse arquétipo. São pessoas de orientação intelectual aguçada que gostam imensamente de ver as coisas de uma maneira bem diferenciada dos demais, particularmente no campo mais mental, do pensamento, da reflexão. Tem como grande característica um desejo de assumir novos pensamentos, novas ideias e propagá-las. E assim são considerados bons comerciantes, bons agentes administrativos, pessoas que conseguem comunicar-se com o público. Isso se aplica muito mais ao arquétipo do pensamento, ao arquétipo da sua capacidade inteligível de perceber o mundo e tornar este mundo também inteligível aos outros. E no eixo oposto, complementar a Gêmeos, nós vamos enxergar as características do signo de Sagitário, onde a palavra-chave é o cidadão do mundo. Seu regente é Júpiter. Nenhum planeta se exalta em Sagitário. Mercúrio está exilado. Também nenhum planeta possui queda em Sagitário. Seu elemento é fogo, sua qualidade imutável. Característica: quente e seco. Sexo: masculino. Polaridade: positiva. Temperamento: colérico, irascível. O símbolo ou glifo de Sagitário é a flecha apontada para o céu, que simboliza a busca das coisas do profundo, um alvo que está distante. Sua correlação é com o Centauro, que é por sua vez metade cavalo, e nos lembra de que o Minotauro também tem uma natureza instintiva do animal quadrúpede com a mente intuitiva do homem. Por ser metade homem e metade animal, seu desafio é equilibrar esses dois lados. As correlações físicas são os quadris, as coxas, fígado e a vesícula biliar. Em suas correlações com as estações, marca exatamente o finalzinho do outono, onde antecede o solstício de inverno. Seu arquétipo é o sumo sacerdote, o missionário. Sua sombra, o fariseu, o hipócrita. Sua grande motivação é a busca no sentido das coisas. Busca grandes ideais, convicções religiosas e justiça. Seu grande dever é proclamar o sentido. Um perigo é considerar-se bom o suficiente e levá-lo à hipocrisia. No signo Sagitário, o grande arquétipo envolvido é da expansão dos horizontes. Expansão de visão do mundo, tanto interior quanto exterior. Um bom exemplo dessas buscas de expansão dos horizontes é justamente aquela manifestação de uma vontade inerente para ultrapassar os limites nos quais estamos submetidos. Ter novas experiências, vivenciar contato com culturas distantes e a busca pela contínua expansão do conhecimento. Por ter grande consciência do caminho que percorre nessa busca, ele percebe que existe dentro de si um senso de justiça que foi justamente desenvolvido pelo caminhar de seus passos. O arquétipo de sagitariano luta assim também pela justiça, porque afinal de contas, ele é o último signo do ciclo que nós temos do outro, que seria o terceiro quadrante do mapa. Um ponto forte das ações dos arquétipos de Sagitário é a pessoa automotivada. E em contraponto, esta mesma ação seria em Gêmeos a mente esperta. Também em Gêmeos, as ações são conscientes, são metódicas, são bem planejadas. Já esse mesmo eixo em Sagitário, há um gosto pela realização e pelo movimento associado à capacidade de se inspirar e se motivar. O ponto problemático do signo de Sagitário seria a pessoa arrogante,
E o ponto problemático no signo de Gêmeos seria a pessoa instável. Em Gêmeos, essa instabilidade se apresenta como iniciar várias coisas e não conseguir terminar nada. Isso gera a instabilidade mental. Também nas relações com o meio, os Gêmeos estabelece várias relações superficiais com várias pessoas diferentes e, por fim, acaba terminando não tendo nenhum amigo profundo. Pois esse arquétipo ele está bem ligado à ocupação da mente e à velocidade na qual se dissipam seus interesses. Já um ponto problemático de Sagitário seria a incapacidade de admitir as próprias fraquezas. Tem dificuldade em estabelecer limites ou de desenvolver a humildade. Por medo, preocupa-se demais com as aparências das coisas. Em eixo de luz e sombra, o grande ponto forte em Sagitário é quando ilumina a mente instruída, e o eixo do ponto forte de Gêmeos é quando ilumina a característica do filósofo. Então, o Sagitário e os Gêmeos, eles se complementam na questão do amor ao conhecimento, aos vários e diversos tipos em Gêmeos, ou então aquela mente instruída, profunda e dogmática, presa ao saber muito e muito profundo de um certo conhecimento. E a sombra do arquétipo de Gêmeos é a pessoa superficial. E uma das sombras mais fortes no arquétipo de Sagitário seria aquele do falastrão pseudo-intelectual. Agora pergunto a vocês, qual que é o grande desafio do arquétipo de Gêmeos? E qual que é o grande desafio do arquétipo de Sagitário? O grande desafio do arquétipo de Gêmeos é o desafio da comunicação. E o grande desafio do arquétipo de Sagitário é o desafio da sabedoria. E esse eixo é muito importante, porque ele vai percorrer o caminho do eu até o não eu. O eu na sua melhor forma de expressão e de comunicação, e o eu no seu grande desafio da sabedoria, que é buscar a expressão e a comunicação do outro, trazer para si e transformar isso de uma forma inteligível para todos os demais, que trata-se da sabedoria. E assim, a luz e sombra para quem está na jornada do autoconhecimento, olhando para esse eixo, não é tão simples assim. Então eu peço para que vocês compartilhem com seus amigos, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal e principalmente façam seus comentários aqui embaixo, porque eu deixei uma série de informações de fora para que eu possa me ater aos 10 minutos aproximadamente do vídeo e trazer assim um apanho de alguns dos meus conhecimentos na astrologia. Afinal de contas, o conhecimento da astrologia está sendo construído por todos nós. Participem e comentem!